Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma semana a gente por aqui iniciando os nossos trabalhos. Nessa semana a gente vai corrigir aqui a nossa atividade. Eu sei que vocês já sabem das mudanças, mas é sempre bom a gente estar reforçando para vocês, né? Mudaram em si um pouco as coisas, né? O nosso tema de avaliação e também o nosso horário de aula. Então a gente vai ter duas aulas agora de história na semana, mas a gente vai seguir, né, com o mesmo roteiro que a gente estava fazendo, né? Eu sempre vou mandar as atividades, na outra semana a gente vai corrigir, na próxima aula agora, né, melhor dizendo. Então, essa aula a gente vai corrigir as atividades da semana passada, foram 3 questões, e é sempre bom reforçar que vocês agora, né, vão ter que produzir em si uma produção textual, né, uma espécie de redação, né, para garantir aí uma média, né, uma nota para as outras disciplinas também. Então é muito importante que vocês se atentem a isso e façam com o máximo de responsabilidade possível, tá? Porque essa nota ela vai para todas as disciplinas. Então, assim, tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, mas se você não aproveitar, acaba que em todas as disciplinas, né, você será prejudicado. Então, muito importante que vocês se dediquem a essa redação, a essa proposta textual, né, que a professora de português da sua turma, né, vai conduzir com vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, né? Eu lembro que foram 3 questões que eu passei para vocês. Então vamos lá, questão número 1, né? Qual que é a pergunta? Deixa eu ler aqui. Explica a relação entre vassalos e suzeranos. Pessoal, muito importante que vocês entendam, né, essas duas coisas. Primeiro, vassalos e suzeranos. Aqui, né, é muito simples que você, isso todo mundo já sabe, mas eu vou só reforçar a ideia, né? Aqui, senhor, e aqui, servo. Então, aqui já ficou bem especificado para vocês que um lado vai servir e o outro, né, digamos que vai comandar. Então, o senhor sempre vai estar acima aqui do servo. Então, o suzerano sempre está acima do vassalo, tá? É bem simples de entender. O vassalo ele sempre vai servir as necessidades em si do suzerano, né? Aqui a gente pode colocar o feudo em si, né? A gente pode colocar essa ideia aqui também, o feudo, né, que é a parte de cima da sociedade feudal, né? Então essas pessoas aqui vão sempre estar, digamos em si, no governo, né? Então essas pessoas vão mandar aqui no servos, né? Aqui a gente não chega a dizer que é um regime de escravidão. Por que isso não é um regime de escravidão? Porque aqui a gente tem o vassalo em si produzindo, né? Ele tem um pedaço de terra selecionado unicamente para a essas pessoas, né? Passando um carro aqui, só um minuto, isso, passou. Então, esses vassalos aqui, eles têm um pedaço de terra selecionado para eles, né? E eles produzem, só que eles têm que pagar impostos em si e tiram também seus mantimentos desse pedaço de terra. Então, ou seja, não seja ser aqui um regime de escravidão, né? A gente pode colocar um regime muito mais de servidão e um regime também de trocas, né? E isso é muito importante que vocês compreendam, tá? Então, a relação entre essas duas coisas aqui, duas coisas bem simples, é que um é o servo e o outro é o senhor, né? Ou então o feudo acima do servo aqui, tá? Então é só colocar isso, tá? Aqui eu coloco nesse sistema aqui que eu explico para vocês, mas se você colocou por escrito, né, essa relação não tem problema, por escrito que eu falo, né, em forma de texto, tá? Não tem problema, mas se você também montar um esqueminha também, fica correto, tá? O importante é compreender a relação entre essas duas coisas, tá bom? Vamos lá? Na videoaula que encaminhei para vocês, questão número 2, tá? Estou falando de 3 tipos de terras. Fale sobre elas. Pessoal, isso aqui é muito importante, vou até apagar aqui para explicar para vocês. Eu não sei, né, várias pessoas me mandaram mensagem, eu falo várias, mas foram 3 pessoas na verdade, né, porque vocês conversam muito comigo sobre atividades, né. Então, tem 3 coisas que vocês precisam compreender. Vou colocar aqui e vou explicar para vocês novamente, eu tinha explicado lá no vídeo para vocês, né.
o manso senhorial. Vou colocar um tracinho aqui. Manso sérvio, bem simples de entender. E terras comunais. Bem, coloquei essas três coisas aqui, e essas são as três coisas que você deveria ter colocado aí na questão de número 2. Então, preste bastante atenção. Já tinha explicado para vocês no vídeo. Manso, senhorial, são as terras do Senhor. Lembrando, o Senhor é o que mesmo? É o suzerano, tá bom? Então, sempre que você lembrar de Senhor, você pode também colocar suzerano, tá bom? Suzerano. Então, essas terras do manso senhorial são terras em si em que a produção ela vai ser realizada pelo servo em si. Lembrando que esses servos eles vão realizar atividade de 2 a 3 dias, né, na semana para os senhores dentro dessas terras do manso senhorial. Então são terras destinadas unicamente à produção, né, de mantimentos em si para o senhor. Então nessas terras aqui a gente não tem produção nenhuma, né, em larga escala para a parte baixa da sociedade, que seria o manso servo, que seria a parte dos vassalos. Então, terras senhorial, né, é as terras do senhor, e essas terras aqui é unicamente para produção, né, e sobrevivências dos senhores, tá? E quem produz isso aqui são os vassalos, são os servos. De 2 a 3 dias na semana, eles são obrigados aqui a estar realizando esse trabalho aqui nas terras dos senhores, tá bom? Ok? Simples, né? Entendeu aqui? Já está escrito aqui senhorial, então é bem fácil de você separar essas coisas, tá? Se aqui é manso senhorial, né, aqui não vai ser diferente. O manso servo, né? Aqui você pode colocar servo, terras do servo, tá? Então, vassalos, tá? Muito importante, tá, pessoal? Nunca esqueça disso aqui, da divisão, tá? São muitas coisas, mas vocês precisam compreender. Então, manso servil são as terras em si destinadas aos servos, destinadas aos vassalos. Nessas terras aqui, eles também produzem, né? Eles vão realizar o trabalho ali de produção, agricultura em si, né? Plantação e etc. E vão destinar também uma parte dessa produção para pagamento de impostos, ou seja, aquele pequeno embargo em que os senhores em si vão cobrar desses vassalos, uma espécie de aluguel, porque essas terras aqui também pertencem ao suzerano, tá? Então esse pedaço de terra que é cedido aqui ao vassalo, ele vai produzir nela, né? Vai garantir o seu alimento, mas também vai ter que pagar o imposto em si para o senhor, tá bom? Então essa é as três coisas que eu pedi que você explicasse na questão número 2. A gente confundiu, tá? Então muito cuidado. E quando eu falo para você assistir a minha videoaula, cara, né, nem por questão assim de status, eu falo, cara, assiste a aula na verdade, assiste a aula que você vai conseguir solucionar as questões tranquilamente, porque o que eu falo nas videoaulas é as questões que eu te pergunto, então é bem simples de entender, né? Vamos lá, terras comunais. Essas terras comunais aqui, pessoal, elas são basicamente matas, né? Matas fechadas em si, bosques. E essa terra aqui, ela é usada unicamente para o pastoreio em si, né? O momento em que essas pessoas elas vão usufruir da caçada também por animais, né? E também vão retirar aí o madeiramento para acender as fogueiras em si, tá? Então, é considerado matas fechadas, bosques, etc., unicamente usado para os pastoreios, né? Criação de animais também, tá bom? Nessas terras aqui não tem plantações. E também o mesmo sistema de uso, tá? Tanto aqui o manso senhorial pode usá-las, como também aqui o manso servo, tá? Então é muito importante compreender essas três coisas, tudo bem? Vamos lá para a próxima? Sobre o feudalismo. Qual a diferença desse sistema econômico para o capitalista, né? Vocês já viram que eu falo muito, né? Então, assim, o vídeo sempre vai ficar um pouco longo. Eu já tentei falar menos, mas eu não dou conta. Eu começo a falar aqui, eu me empolgo, né? E aí, já viu, né? Fica difícil a situação. Vamos lá? Questão de número 3. Qual a diferença do capitalismo para o
feudalismo, né? Vamos lá, vamos colocar o feudo aqui do lado, feudalismo. E vamos compreender aqui esses sistemas, né? Capitalista, feudalista. Então vamos lá? Muito simples. De um lado, você tem... Vou colocar plantações. Plantações. De que, ó, muito importante compreender o quadro que eu estou colocando para vocês. Plantações, e aqui a gente vai ter comércio. Duas coisas completamente distintas. Vamos começar pelas datas. Feudalismo, Idade Média, vai ser criado na Idade Média. Então a gente coloca a partir do século VI até o século XV, né? Mais ou menos. Então, essa época aqui é a época em si em que vai ter uma predominância maior, né, do feudalismo, ok? E o capitalismo surge quando? Ele surge a partir do século XV, né? Mas vai ter a sua ascensão basicamente a partir da Revolução Industrial, né, que é quando vai explodir em si, os centros de maquinários, em si, produção em larga escala, que vai ser no século XVIII, tá? Muito importante vocês compreender isso aqui. Digamos que nesse século XVIII aqui vai ocorrer a consolidação, né, do sistema capitalista, esse sistema econômico. Então eu já estou falando para vocês que aqui existe uma diferença muito grande, né, em termos de produção e também em termos de surgimento, em termos de data, né, em termos de criação, tá? Então, duas diferenças já para vocês. Aqui você tem plantações, né, pouca utilização do comércio em si, e aqui você tem unicamente o comércio e produção industriais, tá? Então você pode colocar indústria aqui também, muito importante, tá? Indústria. Então aqui produção em larga escala e aqui produção unicamente para a alimentação em si, uma troca, né, entre as pessoas. Então aqui agricultura e aqui, né, mais focado no sentido urbano em si das cidades, né? Aqui você tem troca, né, troca de alimentos em si, né, colocar aqui alimentos, troca de alimentos, e aqui você vai ter uso em si de moeda, tá? Então vamos colocar aqui moeda, tá? Então nesse sentido aqui você tem também uma diferenciação muito lógica. Aqui você troca alimentos e aqui você usa basicamente o que a gente chama de dinheiro, né? E aqui, acima de tudo, nesse sistema de capitalismo aqui, você vai ter o que a gente chama de livre, né? Você é livre para escolher o trabalho que você, né, deseja realizar, né? Desse lado aqui não. Lembra que eu falei que os vassalos ficavam nas terras em si? Então é isso, aqui você está fixo a uma terra onde você produz muito, né? Você precisa pagar imposto e você precisa produzir para se alimentar, né? Então você está preso a um pedaço de terra. Aqui não, você escolhe aqui se você quer trabalhar no comércio ou se você quer realizar alguma atividade industrial, né? Você escolhe, né, em que sentido você quer trabalhar, tá bom? Então aqui eu acho que ficou bem claro para vocês a diferença entre esses dois sistemas. Eu tô falando tanto que a garganta começa a secar aqui já, então perdão. Então aqui tá a diferença para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, tá? Grande abraço, a gente se encontra.